A paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para essa live, né, para trazer uma palavra do coração de Deus para o coração dos irmãos. O tema de hoje é a chave para ter acesso ao reino de Deus. E essa chave é o temor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Uma oportunidade que o pastor nos deu hoje de trazer uma palavra poderosa. E nós queremos agradecer, né? Agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E por ter confiado a nós essa palavra, né? E a gente vai começar com uma oração. Você ora, Fabi? Antes da oração, só dar os avisos, né? Então, nessa semana ainda teremos mais uma live na quinta-feira, às 7h30. E no domingo nós teremos culto presencial às 18 horas, tá bom? As demais atividades, por enquanto, né, estão em férias, aí, então, janeiro, né? Intercessão, o curso de domingo, né, e tantas outras atividades vão ser retomadas em janeiro, amém? Então vamos orar. Paizinho, obrigado, Senhor, por mais essa noite, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esta palavra, Senhor, que o Senhor venha falar aos corações nessa noite, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Ô Senhor, nós somos tão pequenos, Pai, diante da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós sabemos, Pai, que por mais que tenhamos lido, estudado, aprofundado, Senhor, não vai ser suficiente para compreendermos, Senhor, toda a Tua grandeza. Então nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Espírito Santo, testifica no coração dos nossos irmãos, traz, Senhor, aquela revelação particular, Pai. Oh Deus, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um e que esse momento de live, esses 30 minutos, esses poucos minutos de explanação da Tua palavra, gere no coração dos Teus filhos, Senhor, mais vontade, Pai, mais desejo de ler, te conhecer e se aprofundar no conhecimento do Altíssimo, Pai. É o que te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos, Pai, que o Senhor faz além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, Pai. Amém, Jesus. Bom, a palavra, o tema é a chave para ter acesso ao reino de Deus, né? E o que é esse acesso? É o temor, né? E aí, pode ler, né, Fabi? Você começa. O texto principal dessa palavra está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo que resulta em discernimento. Então, o início, né? O início da sabedoria, do conhecimento é temer ao Senhor. Isso produz algo, né, em nosso coração, uma transformação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aí ele dá mais a gente vai ter mais uns 4 textos, quatro textos, né? Aí o que fala assim, ó, Jó 28, ele fala: é isso que ele diz a toda a humanidade, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afaste-se do mal e o verdadeiro entendimento. Jó 28. Lá em Salmos também reforça sobre o temor do Senhor. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso e louvam-no para sempre, né? Tem outro texto também que em Provérbios fala sobre o temor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí lá em Provérbios 10:27 fala também: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias do perverso são encurtados. Então a gente quer trazer uma base, né, do que é o temor do Senhor. Não adianta eu chegar aqui, Cida, você trouxe Provérbios 9:10, mas tem muito mais aqui que não dá para falar de todos, né? E aí pode falar, Fabi. Mas nós podemos destacar, né? Sim. Então, aqui ele fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim, é a verdadeira sabedoria, é o princípio do conhecimento e prolonga a vida. Então, são todos os benefícios, né? Mas aí você pode perguntar, né, o que é o temor?
Então, segundo o dicionário, temor é um sentimento de respeito ao que é sagrado. Temor não é medo, é um sentimento de respeito ao que é sagrado. E é uma reverência praticada na doutrina cristã. Então, temor é diferente de medo, né? É como se fosse honra, né? A tudo que é estabelecido pelo nosso Pai. Então, aí ele continua, o conhecimento do santo resulta em discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de conhecer características, qualidades, diferenças entre uma coisa e outra. Então, quando nós obtemos conhecimento acerca de uma coisa, nós começamos a diferenciar o que é e o que não é. E é isso que traz, né? A sabedoria, o temor. Nós começamos a fazer diferença entre o que vai trazer honra para o Pai e o que vai desonrar o Pai. O que vai nos manter no caminho e o que vai nos desviar do caminho. É como se os nossos olhos fossem abertos para a verdade, para aquilo que Deus quer estabelecer sobre nós. E o princípio de tudo isso é o temor, é a honra, é a reverência, é o respeito por aquilo que é sagrado. Nós vivemos hoje, infelizmente, em uma sociedade que tudo está banalizado. Relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pai com filho, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre colegas, até a forma de um tratar com o outro, está tudo banalizado. A sociedade, ela está desestruturada, não existe mais um padrão. Mas para nós que cremos em Deus, nós temos um padrão, que é a palavra. É onde está escrito que o temor é o princípio desse conhecimento, é o princípio dessa sabedoria. É uma chave, né? É uma chave. É a palavra que me mostra como que eu conheço as características de quem é Deus, as qualidades do Pai, as diferenças entre o que é santo e o que é profano. É a palavra que me dá esse norte, que me dá essa direção. Amém. Glória a Deus. Aí a gente pergunta assim, Cida, como eu sei que uma pessoa teme a Deus, né? Porque quando é fácil de compreender e de achar uma pessoa que teme a Deus. Quando você fala, aquela pessoa ali é temente a Deus. Quais são as características dela, né? Primeiro, ela obedece, né? Aí fala das práticas, ela pratica a sua palavra, ela obedece, ela pratica os mandamentos, ela serve a Deus não porque ela teme, mas é um prazer servir a Deus, de ter aquele temor do Senhor mesmo, né? Por que a gente está trazendo essa palavra hoje para compartilhar com vocês? Porque quando o Senhor me confiou essa palavra, eu estava questionando ele algumas coisas que está acontecendo na igreja, né? Não estou falando nessa igreja, na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo está acontecendo muitos escândalos, né? Por quê? Eu falei, Senhor, por quê? Aí o Senhor me levou para a palavra dele. Aí ele falou, Cida, sabe o que acontece? Que muitos não estão me temendo, muitos estão servindo está me servindo, mas eles não têm o temor. Muitos estão no pecado da fornicação, muitos estão adulterando, muitos estão vivendo uma vida de qualquer jeito, né? Não está separado para o Senhor. Muitos estão vivendo uma vida sonegando imposto. Tem vários pecados. Lá em 1 Coríntios 6 fala, né, disso, 6:9, fala aqueles que herdarão o reino dos céus, né? Então muitos estão servindo o Senhor de qualquer jeito. Então o Senhor me trouxe essa palavra hoje para trazer um temor sobre a igreja, né? Uma palavra, não é uma palavra de condenação. Se você se encaixa em um desses pecados, não é para condenação, é para arrependimento, é para voltar, né? Voltar. O Pai corrige, o Pai está querendo que eu volte para os caminhos, eu vou servir, vou temer Ele, né? Do jeito que a palavra pede, né? Eu vou servir meu Pai, eu vou fazer correto, eu vou fazer reto diante dele, né? Tudo. E aí eu lembrei que muitos no passado, quando a gente fala de temor, que também estava servindo ao Senhor, né? Eram os filhos de Eli. O que aconteceu com os filhos de Eli? Eles estavam servindo ao Senhor de qualquer jeito, né?
E olha o que aconteceu com a vida deles. O Senhor, né, teve que entrar com a disciplina divina, né? Isso é muito perigoso. E depois, quando você fala assim, isso é no Velho Testamento, mas e no Novo? No Novo Testamento nós temos Ananias e Safira. Isso. Não foi? No Novo Testamento, eles viram o irmão lá doando, né, fazendo uma oferta, e eles se sentiram, como eles eram o que mais doava na igreja, né, uma oferta boa, tudo, eles se sentiram, não, eu quero doar também. Só que eles pensaram que eles estavam enganando a igreja, mas eles não enganam, a gente não engana Deus, né? Quando eles chegaram com a oferta, Pedro falou que não ia receber, né? Porque aquela oferta não estava totalmente para o Senhor, né? Você vê que o Senhor visitou e viu as intenções. Então, quando acontece alguns escândalos na igreja, mas ele serviu o Senhor, ele estava no ministério. Eu tenho ministério, Cida. Por que isso aconteceu comigo? Eu servi o Senhor. Você podia até servir, mas você não temia ele, né? Se você tivesse temido, nada tinha acontecido. Mas muitas vezes está servindo o Senhor de qualquer jeito, sem ter uma vida separada para o Senhor. E é isso que Deus fala, né? Esses dias eu estava até ouvindo uma pregação de um pastor aí dos Estados Unidos, e ele estava falando sobre o temor do Senhor, né? E ele falou assim que ele escreveu um livro, e aí uma secretária de um pastor ligou para ele, né? Falou assim, olha, o meu patrão está precisando que o senhor vá até a cadeia visitar ele, porque ele leu o seu livro. Aí ele falou, não, eu vou. Ele viajou mais de 4 horas para conhecer esse preso, né? Quando ele chegou lá, era um servo do Senhor, era um pastor que tinha uma multidão, tinha mais de 3.000 pessoas trabalhando na igreja dele, mais de 3.000 pessoas pastoreando. Aí o que ele falou? Ele falou assim, falou pro pastor, falou assim, isso foi um deserto que o senhor passou? Ele falou, não, isso aqui realmente aconteceu comigo, né? O que ele leu no livro. Aí ele pegou e falou assim, nossa, mas é tudo que está acontecendo na minha vida. Ele falou, mas o que aconteceu para o senhor estar aqui hoje preso? Aí ele falou assim, olha, eu soneguei impostos, e lá nos Estados Unidos eles são rigorosos, né? Então isso dá cadeia nos Estados Unidos, você sonegar imposto. E aí ele sonegou imposto. Aí ele tinha que passar 3 anos preso, porque foi os 3 anos que ele foi condenado. Quando aí o pastor falou assim, nossa, mas eu não faço nem ideia de que seja o seu deserto. Aí ele falou, não, esse deserto aqui o Senhor me trouxe para tratamento, para libertação dos meus pecados, porque eu estava servindo a Deus de qualquer jeito. E não pode, a gente tem que ser digno, né? Tem que estar reto diante de Deus. E foi isso que ele falou, né? E eu falei, realmente, né? Quanto a gente está vendo as pessoas servindo o Senhor e traz um temor sobre nós também, né? De a gente estar servindo, porque muitas vezes a gente vê uma irmã fofocando, uma irmã falando mal da outra, uma irmã... Então, a gente tem que trazer esse temor pra gente e na hora cortar, né? Cortar tudo isso e trazer para o arrependimento, falar, não, eu vou ter uma vida digna diante de Deus, né? Porque o Senhor não fala que a gente tem o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente tem que ser sábio nessa hora. Quando vinha a sugestão, quando vinha o pecado até nós, a gente rejeitar, né? Temer o Senhor mesmo, né? É isso, né? E aí eu vou perguntar para a Fabiana uma coisa. Como eu sei, Fabi, se eu estou praticando a palavra e obedecendo? É uma boa pergunta, né? Salmo 111:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Vou ler de novo. Todos que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso. Então a pergunta é, como eu sei que se eu estou praticando a sua palavra obedecendo? E a resposta é, todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Seus atos demonstram bom senso? Suas decisões demonstram bom senso? Tudo aquilo que você tem feito no seu dia a dia glorifica o nome do Pai? Ou
envergonha? É uma pergunta particular, né? Salmo 112, do versículo 1 ao 10, diz assim: Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Não é obedecer por obedecer, mas é prazer em agradar ao Pai, através da nossa obediência, né? E nesse versículo, né, do 1 ao 10, nós encontramos algumas características daqueles que praticam, né, daqueles que obedecem. Então, quais são as bênçãos, né, que acompanham os filhos que obedecem ao Pai, né? Aí a gente vai falar aqui de forma bem resumida, né? Filhos bem-sucedidos em toda a terra, é uma das promessas. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Esse homem e essa mulher, ela é compassivo, é misericordioso, é íntegro, empresta com generosidade, conduz seu negócio honestamente, né? Quem pratica a palavra, quem obedece, não será abalado. Isso é diferente de não ter problemas. A Bíblia não está dizendo isso, que você não vai ter problema. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas aqui, nesse versículo, aqui nesse capítulo 112, diz que não será abalado. Glória a Deus. Não teme más notícias. Por quê? Porque você sabe em quem você crê. Você sabe de onde vem a sua resposta, né? Em Salmos diz, né? Eu levo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, aquele que tem a palavra como norte, né? Que obedece ao Senhor por prazer, ele não será abalado, ele não teme más notícias, ele confia plenamente no cuidado do Senhor. Ah, mas então minhas vontades serão satisfeitas? Nem sempre, gente, nem sempre. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é decaído, né? E muitos problemas não é nem a gente que causa, mas é dentro da nossa família, ou é no trabalho, ou é com pessoas, ou é com vizinhos, né? É nesse contexto decaído que nós vivemos. Por isso que precisamos da sabedoria que o Pai tem nos oferecido nessa noite. O que mais? Ele é confiante, é destemido, compartilha generosamente com os pobres. E se você for ler lá em Salmo 112, do versículo 1 ao 10, você ainda vai encontrar outras bênçãos, né, que acompanham aqueles que obedecem, né? E o que a palavra faz com a gente? Ela nos muda internamente. É mais uma mudança interna do que externa. Muitas vezes as pessoas se preocupam com o que está do lado de fora, né? Ah, mas agora que eu estou aqui na igreja, eu tenho que me vestir assim, o meu cabelo tem que estar assim, o meu jeito de falar tem que ser assim. Mas mais do que o exterior, Deus quer mudar o teu interior. Deus quer mudar a forma como você pensa, a forma como você enxerga as coisas, a forma como você declara sobre a tua vida e a vida dos seus, né? E aí o externo, o Senhor vai transformar a partir do que Ele fizer dentro do seu coração. É consequência, né? Exatamente. Por quê? Porque a partir desse momento você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é zeloso. E quanto mais espaço você der para Deus tratar o teu coração, mudar a tua forma de pensar, o exterior é só consequência de algo que Deus já está fazendo dentro de você. Não é algo que é imposto, né? Não é um fardo pesado, porque Jesus veio trocar de fardo, sim, né? Conosco. É mais um resultado do relacionamento do que do esforço humano. Porque lá na frente você não vai poder falar, não, eu conquistei porque eu fiz pela força do meu braço. Não. Hoje mesmo eu escutei uma entrevista do Luciano Subirá com o Douglas sobre a graça, né? E ele falando que a graça, na verdade, é a libertação, né, da força do pecado sobre nós. Então, antes estávamos condenados. Hoje, o pecado não nos domina mais. Então, nós podemos dizer não, né? A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E são exemplos, assim, que o Espírito Santo está pedindo para passar para vocês. Quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a se relacionar com essa palavra, ter um pouco de temor do Senhor, né? Porque eu não conhecia tudo.
E quando eu cheguei eu tinha vício, né? Eu tinha um vício, eu era fumante. Então, eu me sentia assim, digna de estar, né, no lugar, mas com o tempo, quando eu fui me relacionando com essa palavra, fui me relacionando com o Senhor, esse temor me veio e também o Espírito Santo, ele falou, filha, é no seu tempo. E eu fui me libertando do cigarro, assim, teve um dia que eu falei, pra que eu quero isso? Eu não sinto mais vontade disso. Eu lembro que eu joguei uma carteira de cigarro fora. A minha sobrinha falou assim pra mim, ai tia, me dá esse cigarro. Eu falei, não, se não serve pra mim, também pra você não serve. E assim, quanto mais você se aproxima de Deus, mais essas coisas vão, né, perdendo a graça pra você, né, essas coisas do mundo. Agora deixa eu completar. Você veio do jeito que você estava e deixou o Espírito Santo te tratar. Eu entrei na igreja e a primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu exterior. E o meu interior demorou 15 anos para mudar. Senhor, tá vendo? Então, muitas áreas da minha vida relacionadas à autoestima, a temperamento, imaturidade espiritual, porque não é o tempo de igreja. É o quanto você se aprofunda na palavra. Você pode ter um ano de igreja, mas se você for profundo na palavra, se você se entregar ao Espírito Santo, você amadurece assim, ó, muito rápido. Porque é uma mudança que o Espírito Santo promove em você. Essa é a graça, né? É o Espírito Santo que promove em você. Mas quando nós queremos fazer através do esforço humano, não dá fruto. Não dá. Então, exteriormente, as pessoas me enxergavam como uma pessoa cristã, mas no meu íntimo, no meu particular, eu não estava totalmente liberta. E demorou muitos anos para isso acontecer. Só quando eu abri meu coração, só quando eu entendi que me render a Cristo era só o início da caminhada. Sim. Existia ali o caminho, né? Existia ali o processo. E eu precisava andar nesse caminho. Porque às vezes é vendido uma ideia de salvação distorcido pra gente. Você acha que você vai para a igreja, você vai levantar a tua mão, você vai se render a Cristo e você acha que no dia seguinte vai tudo virar um arco-íris na sua vida. Não é assim. A mudança é não é assim, né? Você nasceu de novo, teu espírito nasceu de novo, mas a tua alma ainda está com a imundície do mundo. Entendeu? Então, todas aquelas práticas mundanas ainda estão lá, impregnadas na tua alma. E como é que você se liberta disso? Palavra, oração, busca. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Eu fiquei 15 anos pegando Bíblia só no dia de domingo para ir para a igreja. Mas eu só mudei quando eu falei, Espírito Santo, me explica. Eu só mudei quando eu abri a minha Bíblia e comecei a ler. Quando eu comecei a destrinchar, mas o que essa palavra eu não entendo? Vai para o dicionário, pega outra Bíblia, pega e aprofunda. A gente vê assim, né, que quando a gente vem para Jesus, a gente vem com essa alma enferma, né? Só que a gente depende de nós essa mudança. É uma entrega, né? É uma busca, é um conhecimento, né? Porque assim a gente vira um bebê espiritual e o bebê começa com leitinho. E a gente precisa começar com leitinho, que é a palavra do Senhor. A gente vai pegando as coisas mais sólidas com o tempo, né? Então, é isso que a Fabiana falou. Ela ficou 15 anos, mas ela não tinha esse relacionamento com a palavra. Ela não tinha essa busca, né? Que hoje o Senhor nos dá uma oportunidade para a gente buscar. E assim, a gente tem fome de Deus, né? Tem fome da palavra. É tão bom estar... Quando eu tô lá no meu secreto com o Senhor, ali eu não tenho dor, ali eu não tenho, sabe? Se eu tiver, eu choro, entrego na mão dele. Mas é um momento tão bom, um momento de paz, é um momento que você se sente segura na presença dele, né? Então é muito bom. E a gente, voltando aqui para a palavra, a gente tem no Salmo 112, né? No versículo 4, a gente vai no versículo... 4, encontramos algumas características, né? Características de homens e mulheres que temem e amam o Senhor.
Então a gente vai falar de uma delas, de algumas delas, né? Essas características tão abençoadas que um cristão, quando teme a Deus, consegue chegar, né? Você consegue entender como você está. Vamos nós nos avaliar agora, se a gente se encaixa numa dessas, né? Eu creio que vocês vão se encaixar em todas. Amém. Pode começar. Então, vamos lá, né? Quando nosso coração começa a ser transformado pelo Pai, nós nos tornamos mais piedosos e compassivos. E o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem compaixão da situação de outra pessoa. E não é só compaixão pela situação, mas ela se coloca em prontidão para ajudar. Por quê? Porque somos filhos, né? Todos fomos criados por Deus, né? Então, esse sentimento de compaixão é o próprio Espírito Santo que derrama nos nossos corações. Irmãos, a gente só consegue amar porque o Senhor derrama amor sobre nós. A gente só consegue perdoar porque quando nós compreendemos o quanto nós fomos perdoados. Sim. Então, tudo é uma ação do Espírito Santo, tudo é uma ação do Pai. Não é uma força humana, não é pelo teu esforço, mas é pela ação do Espírito. É sobre isso que fique muito bem claro, né? Porque às vezes você pode estar desistindo, eu não consigo. Realmente, sozinho, na tua força, você não vai conseguir. Se você não abrir o teu coração e não permitir que o Espírito Santo te trate, as coisas vão continuar as mesmas, né? Então, nós não devemos ficar indiferentes à dor ou às mazelas que os nossos semelhantes possam estar passando. E por que não? Por que a gente não pode ficar indiferente? Porque em Tiago 4,17 está escrito que é pecado saber o que devemos fazer e a gente não faz. E ajudar o próximo, né? Então, peça a direção a Deus sobre essa área da tua vida. De que forma, né, o Senhor pode te usar nessa área, né? Às vezes a gente quer começar por coisas grandiosas, mas não. É nas pequenas coisas que o nome de Deus também é glorificado. Outra coisa que Deus muda o nosso coração, nós passamos a ser mais misericordiosos. O que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que é propensa à misericórdia. É um sentimento doloroso causado pela miséria de alguém, é compaixão. Em Lucas 6,33 está escrito: sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Em Mateus 5,7, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então, se você não tiver misericórdia do teu irmão, você não vai ser tratado com misericórdia, né? Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de transformação. Todos nós. Até os nossos pastores, até os nossos líderes de célula, até o irmão que já tem 50 anos de igreja. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. E assim como o Pai é misericordioso conosco e nos ajuda em nossas fraquezas, nós também precisamos ser misericordiosos com os erros dos nossos irmãos. Que nossa primeira ação seja a compaixão. Muitas vezes a nossa primeira ação é sentir ira. A gente quer pagar na mesma moeda. Mas não é isso que o Pai está ensinando aqui. A nossa primeira ação tem que ser de compaixão. Mas eu não consigo. E eu declaro aqui, eu também não consigo. Muitas vezes a minha primeira reação é pedir 5 minutos para Jesus. E aí você tem que respirar fundo. Porque a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas não é assim. Não é assim. Porque aqui está claro: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. E quem é que não precisa da misericórdia de Deus? Todo mundo. Todos nós estamos passivos a errar, né? A nos arrepender e pedir perdão mesmo na hora certa, né? Mas aí a gente lembra daquele credor, né? Que foi lá pedir pro rei para ele ser misericordioso com aquela dívida. E diz que aquela dívida era uma dívida impagável. Muito grande, impagável. Se a gente fala de milhões, lá devia ser muito mais, né? Ele ia trabalhar os anos todos de vida dele e não ia conseguir pagar aquela dívida. E aí, o que o rei fez? Teve misericórdia dele e falou: não, já perdoei sua dívida, não foi? E aí, quando ele chegou lá, que ele saiu da presença do rei, que ele chegou e viu um devedor dele,
ele não teve misericórdia. Aí os soldados do rei pegou e falou, não, traz ele aqui, não foi? Ele não teve misericórdia e ele foi tratado dessa forma. Então, como o texto fala, assim como felizes são aqueles que... Felizes os misericordiosos. Porque herdarão o reino dos céus, né? Eles serão, também receberão misericórdia. Então, da mesma forma que você é tratado, você também... você vai ter um comportamento de acordo com você, a sua altura, né? Não adianta eu falar assim, Fabi, hoje eu te perdoo hoje, mas você traz meu dinheiro amanhã? Não adianta, foi isso que ele fez. O rei teve misericórdia dele, mas ele não teve do conservo, né? E aí, assim, ele foi incompassivo, né? E aí a gente fala também... outra característica de uma pessoa que teme ao Senhor, ele é justo e ele é reto, né, Fabi? Não, e só uma coisa, né, em relação à misericórdia. Não é porque você compreende que o teu irmão também tem falhas que você tem que concordar com as falhas, porque você não deve concordar nem com as falhas suas, né? As falhas que ainda existem em nós precisam estar diante de Deus para que a gente seja tratado, para que o Espírito Santo nos trate. Então, não é porque você, ao invés de julgar, você vai tratar com misericórdia, vai tentar compreender, que você vai aceitar, não é isso. Mas você precisa orar por ele, né? Esse olhar de misericórdia vai te levar a orar, porque aquela é a área da vida que o teu irmão em Cristo tem uma fraqueza, né? Talvez não seja a área que você está enfrentando, mas você também tem uma área da sua vida que também precisa de misericórdia. Sim. Então, interceda para que teu irmão também consiga vencer, né? E se ele também se você te dá abertura para você levar ele ao arrependimento daquela ação que ele teve, também seria um bom ensinamento, né? Amém? Outro ponto, né, que nós também somos transformados quando tememos, quando obedecemos. Justo e reto, né? Porque a justiça e a misericórdia são irmãs gêmeas, estão ligadas. Então, irmãos, a Bíblia diz, né, que é sim, sim, não, não. Então, quando nós começamos a ter essa experiência com o Espírito Santo, nós temos a tendência, a inclinação a ser justo em tudo aquilo que a gente for fazer, em tudo aquilo que a gente for falar, né? Se você mentir, você não vai mentir mais, porque você vai se sentir acusado. O Espírito Santo vai trazer, né? E glória a Deus por isso, que Ele traz, né, esse peso sobre nós de arrependimento, porque do contrário a gente não se arrependeria. Se você for esperar a tua carne te inclinar ao arrependimento, irmãos, você está fadado à condenação eterna. Então, glória a Deus pelo Espírito Santo, que traz esse peso de arrependimento, né? Então, esse relacionamento com o Espírito Santo nos faz ser mais justos e retos, né? Porque existe um caminho, Jesus é o caminho, existe um caminho. Por mais que você, às vezes, possa cambalear, mas existe um caminho, né? Existe. E existe uma verdade estabelecida. Por mais que você esteja enfraquecido, mas eu não consigo mais ir para a igreja, mas existe uma verdade que já foi revelada no teu coração. Jesus é o caminho. Não dá mais para você dizer que não teve essa compreensão, que não teve essa revelação. Os teus olhos já foram abertos. Então, agora é uma decisão. Vai continuar? Qual a eternidade você vai escolher, né? E por que a justiça e misericórdia andam ligadas, né? Imagina se Deus só agisse por nós com justiça, conosco com a justiça. Não, já estaríamos condenados. É como aquele povo lá no Egito. Quando veio a última praga, né, a morte dos primogênitos, eram todos que iriam morrer. Sim. Porque mesmo do lado de Israel ainda havia pecado. Então qual foi a misericórdia ali? Foi o cordeiro que foi morto, o sangue que foi passado nos umbrais. Então se não é o sangue de Cristo sobre nós, se não é a misericórdia de Deus sobre nós já estaríamos destruídos, Lamentações condenados. Fala, né? Lamentações 23, 22 ao 23 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam cada manhã, e grande é a tua fidelidade. As misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque não adianta ele ser um juiz justo, mas se ele não for misericordioso, e o nosso Pai é misericordioso, porque ele sabe que aqui todos nós somos falhos, imperfeitos, né? Olha onde entra a misericórdia dele. Em 2 Coríntios fala, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a ofertar por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. A justiça de Deus é concreta, é cheia de misericórdia, né? E essa é uma das características de um cristão, né? É ser justo, é ser misericordioso, é ser piedoso. São características. E tem mais, irmãos. Tem mais uma aqui que é bênção também. Vamos ver se vocês se encaixam nela. Pode falar. É ser generoso, né? É ser liberal. Salmo 112, 9 diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Ele é liberal, não é mesquinho, está pronto a ajudar o próximo com os recursos que tem e dá com alegria. Isso é uma característica. Você deixa de ser mesquinho, entendeu? Ajudar o próximo é uma das características de quem teme a Deus. Ou seja, você não vai mais ficar entesourando para si, porque você sabe que tudo que vai ficar aqui vai ser corroído pelas traças. O nosso tesouro, ele tem que ser juntado no céu, né? Tudo aqui passa, tudo aqui passa. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos, quantos relacionamentos destruídos por bens, por coisas que vão ficar. Irmãos, todo o ouro que foi criado por Deus desde o princípio do mundo ainda está aí. Ele só vai mudando de mão. É as pessoas que foram embora, as pessoas que viveram seu ciclo de vida aqui e partiram. E vão lá para a eternidade que decidiram em vida, entendeu? Então tudo fica. Então quando nós somos tocados pelo Espírito, tementes, quando nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria do alto, maturidade espiritual, a tendência é que sejamos generosos. Por quê? Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá não é só para o benefício da nossa família, mas também é para ser investido no reino. É para que a palavra se expanda, é para que a necessidade do outro também seja atendido. Quantas pessoas nessa pandemia perderam o emprego, tiveram que deixar suas casas, estão passando ainda por dificuldades, entendeu? E se você tem como ajudar, ofertar uma cesta básica, um alimento, uma roupa, um brinquedo agora no final do ano, por que não? Por que não? Somos todos irmãos, não é? Somos todos feitos à imagem e semelhança do Pai. E né? essa pessoa, né, ela não é governada pelo dinheiro, né? Porque a gente vê assim, uma pessoa que tem um coração generoso, o dinheiro, é ele que governa o dinheiro, não o dinheiro governa ele. Ele tem uma vida generosa porque ele não é um crente, aquele crente que só dá, né? Só pede. Mas você não vê muito? E aí Deus, ele reconhece Deus como Jeová Jireh na vida dele, né? É um Deus que supre as necessidades dele e dá além, né, do que ele pediu, né? Porque é uma das características do generoso, ele é bom de coração, a essência dele é boa, né? Ele não se preocupa porque ele não vai ter amanhã, não. Ele tem para dar e para dividir com qualquer um. O generoso, assim, a essência dele é boa, ele tem a essência do Senhor, né? Que é uma essência de prosperidade. Pode ver que Deus, eu acredito que Deus, ele entrega essa generosidade para alguns, né? Porque a gente não vê muita gente generosa. Às vezes a gente para no farol, assim, aquela pessoa, você me dá um real, R$2. Nem todo mundo é compassivo. Às vezes as pessoas julgam assim, não, ela vai comprar uma droga, deixa de dar, deixa de abençoar. O importante é você abençoar, não importa o que a pessoa vai fazer com aquela semente que você doou, né? Então a gente vê assim que Deus, ele é um Deus generoso, é um Deus.
Quando eu falo de Deus generoso, eu falo na abundância que o Senhor preparou para nós, né? O que Ele preparou lá no Jardim do Éden, né? Era um Deus de abundância, um Deus que tinha tudo ali para nós, né? E olha o que Ele deixou para nós, muita coisa, muita prosperidade, que muitos de nós não sabemos administrar essa prosperidade que Ele entregou, essa semente, não sabemos administrar corretamente, né? E aí em Salmo 116 fala que Ele é o Senhor é compassivo, Ele é justo, o nosso Deus é misericordioso, e essa é a essência de Deus, é de uma geração que abençoada daqueles que são generosos. Então Ele abençoa várias gerações, né? Daquelas pessoas que são generosas, né? Lá em Salmo 116 fala isso. Então, hoje a gente fala assim para você, faça a sua escolha, né? O pastor, de temer ou não. O pastor Abi Uber tem um testemunho assim, não me recordo totalmente, mas parece que os avós deles, né, fizeram um investimento, tiveram um lucro muito grande, mas a família em si tinha uma vida mais simples em comparação com o restante da família. E uma vez ele questionou aos pais dele o porquê daquilo. Então, a resposta foi que eles queriam investir tudo em missões, em obras, em almas. Então, vai chegar um dia em que estaremos diante, né, do Tribunal de Cristo. E tudo isso que foi feito, com os recursos que nós investimos, com o tempo dedicado a amar as pessoas, né, tudo isso ali será apresentado. Então, às vezes, a gente acha que, mas é tão pouco. Não, irmãos, não. Porque quem dá crescimento a essa semente não é o homem, mas é o Espírito Santo. É Ele que faz germinar, é Ele que faz brotar, é Ele que faz, né, crescer uma árvore viçosa e dar frutos. O que a gente não pode deixar de fazer é semear, né? Então sejamos generosos com tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Não só em relação a dinheiro, mas em tudo, né? Se o Senhor confiou uma palavra ao seu coração, compartilhe. Se o Senhor te libertou de algo e isso pode servir de fortalecimento para outra vida, compartilhe. Compartilhe aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Seja generoso, né? Porque lá no céu nós saberemos os frutos, né, de tudo isso diante do Pai. Mesmo que hoje pareça que você... É que às vezes o ser humano busca, né, essa valorização, né, através dos homens, mas não é dos homens, é de Deus. A recompensa é do Senhor. E por que é do Senhor a recompensa? Porque a glória é dele. Tudo que você faz não é para o teu engrandecimento, mas é para a glória do Pai. É porque existe uma cobrança na sociedade, né? Porque você é aquilo que você tem, né? E no reino de Deus não é assim, né? Ao contrário, né? Então, um conselho do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Outro conselho também do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,17. Tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o reino. Né? Um exemplo, assim, para finalizar, assim, um exemplo de quem temia Deus era José, né? José lá do Egito, né? O que esse homem passou, né? O que esse homem sofreu, o que esse homem foi torturado, o que ele sofreu, passou por várias coisas, mas ele nunca deixou de temer a Deus. E Deus honrou, assim como Deus honrou o José, que virou o governador do Egito, Ele pode honrar cada um de nós quando Ele encontra pessoas justas, retas, que temem ao Senhor, pessoas piedosas, misericordiosas, né? Então, que a gente venha, né, em nome de Jesus, tomar uma decisão de fazer uma escolha certa, temer o Senhor, vamos parar, vamos pensar, porque quem está decidindo hoje nossa vida é um juiz, né, que está lá no céu, vendo todas as coisas. E lá em Levítico fala, quer acrescentar? Não, essa parte acho que só o último versículo para a gente encerrar, né, sobre o temor.
Mateus 10, 28 diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Olha. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo, tá? Então nós queremos encerrar mesmo, né, esse tempo de ministração com essa palavra. Temam aquele, irmãos, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, né? Somente a ele. Não um temor de medo, né? Medo por ir no inferno. Não, mas de respeito, em reverência, né? Com gratidão. Obedecer mesmo, né? Obedecer, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o melhor para nós. O que Ele está preparando para nós, a gente nem imagina o que está sendo preparado para aqueles que esperam nele, né? Então, a gente, assim como o Senhor confiou essa palavra em nossos corações, que trouxe, né? Porque assim, quando o Senhor dá uma palavra para nós, agora a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, porque conheceu essa palavra, né? Porque Ele vai cobrar de quem conhece, de quem sabe, né? De quem Ele entregou. Então, que você faça a escolha hoje, né? Se você se encontra numa vida de pecado, que você se arrependa hoje. Se você estava frio, morno, não sei como está a sua situação hoje, se arrependa e volta para o Senhor, obedeça a sua palavra, né? Nós só temos a ganhar com isso, só a ganhar, né? Amém? Quer falar mais alguma coisa? Não. Glória a Deus, né? Vamos orar. Eu quero agradecer a vida de cada um que está assistindo, que vai assistir depois também, né? Eu quero agradecer a minha família, né? Quero agradecer o pastor e a pastora, a oportunidade mais uma vez. E a gente vai orar encerrando, tá? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês. Que o Senhor, né, ainda essa semana, né? Que Ele venha ter vocês venham ter um íntimo mesmo com o Senhor e venham temer o Senhor verdadeiramente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença, Pai. Ô Senhor, e hoje o Senhor colocou nossos corações para pregar a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja viva, Pai. Que ela seja eficaz na vida dos meus irmãos que escutarem essa palavra, Pai. Que, ô Senhor, em nome de Jesus, testifica em cada coração, Pai, o Teu temor, Pai. Testifica em cada coração a vontade de Te servir, de temer o Senhor verdadeiramente, Pai. Ô Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou através das nossas bocas, Pai. Porque de nós não temos nada, Pai. A palavra é Tua, a Tua graça estava sobre nós, Pai. Obrigado por mais essa noite, obrigado por mais essa live, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai. Sustenta, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu também quero Te agradecer, Pai, pelas respostas de orações que nós tivemos nessa semana, Pai. A restauração do nosso irmão Germano, Pai. A restauração do nosso irmão Osvaldo, Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Glória seja exaltado o Teu nome, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos abençoar cada dia mais, Pai. Aqueles que temem o Senhor, Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está nos abençoando através da Tua palavra. Abençoa as pessoas que vão pregar na quinta-feira, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa toda a equipe, Pai, que tem se prontificado a trabalhar nesse momento, Deus. Abençoa cada um deles, Pai. Eu já Te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Ficam com Deus. Amém. Glória a Deus.